oração é algo que não pode faltar na nossa vida espiritual. E o chamado de Deus para que tenhamos uma vida de oração permanece de pé. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 17 diz: orai incessantemente. Nós devemos levar uma vida de oração. E ao termos uma vida de oração, nós iremos ter resultados maravilhosos por causa da oração. Através da oração, nós iremos ter comunhão com Deus. E não há dúvidas de que a oração proporciona maior comunhão com Deus. Através da oração, somos fortalecidos em Deus e renovados. A oração ajuda a nos aproximarmos de Deus. Porque o que é oração? É falar com Deus. Oração é isso, é falar com Deus. Eu só vou conseguir ter intimidade com alguma pessoa, eu só vou conseguir ter comunhão com alguma pessoa se eu conversar com ela. E não é conversar pouco. É eu a cada dia, a cada momento que eu tiver oportunidade, eu estar conversando com ela. Com Deus é do mesmo jeito. Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5,17: orai incessantemente, orai sem cessar, orai continuamente. Eu só consigo ter comunhão com Deus se eu levar uma vida de oração. A oração, ela nos dá comunhão com o Pai. Muitas pessoas não têm comunhão com Deus por falta de oração. Quanto mais nós orarmos, mais comunhão com Deus nós iremos ter. A oração, ela nos dá a direção do Espírito Santo. E um dos resultados de uma constante vida de oração é a direção segura do Espírito Santo de Deus. É Ele quem guia as nossas vidas. É Ele quem ilumina pela palavra de Deus os nossos passos. Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Quanto mais eu orar, mais eu vou ser sensível à voz do Espírito Santo. E quanto mais sensível for a voz do Espírito Santo, mais eu vou andar, mais eu vou fazer o que Ele quer que eu faça, mais eu vou andar por onde Ele quer que eu ande. Mas se eu não tenho uma vida de oração, eu não vou conseguir ser sensível. É o Espírito Santo quem guia nossas vidas. E através da oração nós vamos entender o que Ele quer de nós. É através de uma vida de oração que nós vamos discernir a voz dele e seguir o caminho que Ele quer que nós sigamos. Porque como verdadeiros discípulos de Cristo, nós precisamos ter em mente que ao orarmos, estaremos mais sensíveis à direção do Espírito Santo, pois isto nos traz segurança, esperança e consolo em todos os momentos. Quer ser consolado? Tenha uma vida de oração. Quer ter esperança? Tenha uma vida de oração. Quer andar em segurança? Tenha uma vida de oração. A oração nos traz novas experiências com Deus. E aqui tem como exemplo Pedro. Pedro, ele tinha uma vida de oração. Ele aprendeu com Jesus a importância da oração. E a oração trouxe inúmeras experiências extraordinárias de Pedro. Nós podemos ver que através da oração, Pedro andou sobre as águas, Pedro curou paralítico, Pedro ressuscitou uma mulher, Pedro teve a visão da revelação da salvação dos gentios. Só que mesmo assim, mesmo Pedro sendo um homem de oração, mesmo através da oração, Pedro tendo tantas experiências, quando ele estava preso para ser morto no outro dia, que um anjo foi libertá-lo, ele não estava acreditando, ele pensou que estava sonhando. Porque mesmo com tantas experiências,
todos os textos, tudo que a gente viu sobre a vida de Pedro, nos ensina que a cada dia novas experiências decorrentes de uma vida de oração podem nos surpreender. Nós podemos ter a experiência que for ao termos uma vida de oração, mas sempre vamos ficar surpresos com as experiências. Por mais que sejam experiências maravilhosas, por mais que sejam experiências que nós ficamos de boca aberta, e até aqueles que escutam não querendo nem acreditar, pensando que é mentira, nós sempre vamos nos surpreender com as novas experiências que nós vamos ter. Porque a oração, ela aumenta a nossa comunhão com Deus. A oração, através da oração nós somos guiados pelo Espírito Santo. E através da oração nós teremos novas experiências com Deus. Experiências que vão nos deixarmos de boca aberta. Experiências que nós vamos olhar e dizer: foi verdade mesmo isso que aconteceu? Mas para isso nós precisamos levar uma vida de oração. Paulo disse: orai incessantemente, orai continuamente, orai sem cessar. Quem leva uma vida de oração tem comunhão com Deus. Quem leva uma vida de oração é guiado pelo Espírito de Deus. E quem leva uma vida de oração tem experiências maravilhosas com Deus. Você pode estar passando até por lutas, por adversidades que você olha e diz: não, isso aqui vai me matar. Se você tem uma vida de oração, se prepare para a experiência que você vai ter com o Senhor. Porque quem ora tem experiências extraordinárias com o Senhor. Cultive uma vida de oração. Mantenha uma vida de oração. E só contemple os testemunhos que você terá. Porque quem muito ora, muito testemunho tem. Quem pouco ora, pouco testemunho tem. E quem não ora, nenhum testemunho tem. Deus te abençoe.